Olá, povo de Deus, terça-feira, 28 de março de 2023, quinta semana da quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Números 21, de 4 a 9, João 8, 21 a 30. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam. Morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Estamos com o livro de Números, o quarto da Bíblia, e que leva esse nome por causa do grande recenseamento do povo hebreu no deserto que aparece no seu início. O episódio da perícope de hoje ganha luz quando lemos em 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 1 seguintes, que nos apresenta a tentativa da reforma política e religiosa do rei Ezequias. Nesta reforma, aprovada por Deus, Ezequias acabou com os lugares altos, quebrou as estelas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou também a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas ainda queimavam incenso diante dela. É bastante comum dizer que essa história da serpente relatada em Números serve para explicar a presença desta serpente no templo e o culto que muitos faziam dela queimando incensos. Ainda eles contavam que o povo de Israel não parava de contestar Moisés e a murmurar contra a providência de Deus. O castigo não se fez esperar, porque apareceram as serpentes ardentes que mordiam as pessoas e as faziam morrer. Mas o castigo em breve se transforma em misericórdia. A serpente de bronze erguida sobre um poste torna-se um sinal de salvação para quem a olha com fé. As serpentes eram veneradas pelos povos pagãos vizinhos. Este episódio, fora do seu contexto, poderia até ser visto como idolatria. Mas, com a mediação de Moisés, foi oferecida ao povo a possibilidade de evitar ceder aos cultos das nações pagãs por onde passar. João 8, 21, 30, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então?
E Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo daquilo que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Estamos no contexto dos livros dos sinais, do quarto evangelho, onde Jesus vai se dando a conhecer, mas vai enfrentando cada vez mais forte rejeição da parte das autoridades religiosas judaicas. Os judeus, fechados em sua concepção religiosa, não conseguiam aceitar a divindade de Jesus, que no texto de hoje, por 2 vezes, afirma: eu sou. Na primeira, para dizer que ele é de outro plano, eu sou do alto, e na segunda, simplesmente para dizer que eles saberão que ele é o eu sou, quando for elevado. Ao dizer eu sou, Jesus se iguala ao Deus do Êxodo, que liberta o povo da escravidão e o conduz para uma vida inteiramente nova. Mas, frente à afirmação de Jesus: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado, para onde vou, vós não podeis ir, eles deduziram que ele iria se suicidar. João propõe como pecado a incredulidade, pela qual a humanidade acaba na morte, não passa à nova vida imortal. Quem rejeita Jesus incorre em culpa e por ela morrerá. Não receberá a vida que Jesus dá. Nosso texto diz que os judeus nem entendiam que Jesus falava do Pai, quando ele lhes dizia que tinha muita coisa a dizer e a julgar sobre eles. Jesus se apresentava como enviado do Pai e que tudo o que fazia e falava era para ser fiel àquele que o enviou. Jesus afirma então que eles compreenderão quem ele é quando ele for elevado, referindo-se à sua morte na cruz. Porém, se já era difícil para os judeus aceitar Jesus falando com eles, muito mais o será quando ele for elevado. A cruz era maldita e para ela somente iriam os assassinos, fora da lei, os malditos mesmo. Mas Jesus insiste que há de fato um abismo que os separa, quando afirma: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Aqui está a dificuldade para os judeus aceitarem Jesus, pois vivem fechados neste mundo de baixo, dentro de uma ordem socio-religiosa injusta e discriminatória. Quem não reza na cartilha deles não pode vir de Deus. Jesus os convida à fé, que eleva o olhar do homem, da humanidade, para o alto. Mas os chefes dos judeus, mais uma vez, não perceberam. Jesus é sinal de contradição e o será maximamente quando for erguido na cruz. Aí, ao realizar o projeto de salvação, revelará os pensamentos secretos dos corações e manifestará definitivamente sua identidade de filho, que diz e cumpre a vontade do Pai. Nem na cruz o Pai o abandona, pois o Filho está cumprindo a vontade do Pai. A morte de Cristo na cruz é exaltação,
e não prova que Deus tenha rejeitado como falso Messias. Assim como indica o livro de Números, que ao olhar a serpente de bronze elevada numa haste, a pessoa se livrava da maldição da picada da serpente, quem entender o mistério da cruz do Cristo elevado no madeiro, também será e terá vida nova. Um beijo no seu coração.